Olá, amigos, dando início mais uma vez ao Evangelho Dominical, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos envolva, como sempre tem feito e como com certeza continuará fazendo. Então, que suas bênçãos recaiam sempre sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Hoje nós estaremos falando do tema firmeza e constância. É um tema de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e ele aparece em várias mensagens de Emmanuel, demonstrando assim a importância de nós termos em nossas vidas firmeza, termos constância. E é um tema que ele explora a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, no início, aqui, quando ele coloca sempre abundantes, não sermos apenas receptores dos ensinamentos de Jesus, mas sermos trabalhadores, termos uma participação ativa, praticando justiça, praticando amor, praticando caridade, pedindo discernimento e principalmente usando os dons que todos nós recebemos. Muitos vão pensar, eu não tenho dom nenhum. Sim, todos nós temos algum dom. Se estamos lavando um copo, estamos com o dom, com a possibilidade, com a caridade de tirarmos a sujeira para que alguém se utilize daquele objeto. E assim sucessivamente em qualquer tarefa. Quando ele nos diz aqui que esse trabalho, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ele nos traz a importância de todo o trabalho ser significante, todo o trabalho, não importa qual, todo o trabalho para o bem nunca será insignificante. E aí então Emmanuel, entre as várias mensagens que comentei, ele nos traz sobre essa questão da constância, de estarmos sendo sempre firmes nesse trabalho, que nos leva principalmente ao seguinte pensamento: o que estou fazendo aqui? Por que estou aqui nesta situação? Como terei firmeza de propósitos, constância de trabalho? Para quê? Qual a finalidade, então? A finalidade é a nossa elevação espiritual, a nossa evolução. É por isso que no Espiritismo nós colocamos fora da caridade não há evolução. Então, perdão, numa das mensagens, Emmanuel nos coloca, que está no livro Palavras de Vida Eterna, ele vai nos colocar várias situações do nosso dia a dia, situações cotidianas. Então ele nos traz assim: nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada entre fogo e gelo. E nós com certeza conhecemos dias assim, né? Dias de aflições. Outros dias, como ele diz aqui, de desilusões que nos alcançam a alma, como se fosse um granizo arrasando toda a plantação. Em outras situações, somos vítimas de calúnias que espancam os nossos sentimentos, como se fossem, como ele diz, brasas chamejantes. Outras situações nós recebemos através de crises morais que vão apontando, vão aparecendo em nossa estrada como se fossem labaredas, queimando o nosso refúgio. Outras são perseguições gratuitas que aparecem em nossa caminhada, como se fosse aquela torrente de água suja que vem durante uma tempestade. Então, às vezes, nós estamos nos sentindo tão sós
que perguntamos de nós para nós mesmos pelas esperanças, pelas promessas do Cristo, pelos sonhos, pelos amigos, mas Emmanuel nos traz que ainda assim devemos perseverar no serviço e prosseguirmos adiante. E ele coloca uma observação muito importante. Os companheiros que exterminaram em intentos nobres e votos edificantes de nossa parte, tanto quanto aqueles que desprezaram nossos projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo. Então, estamos todos aqui num labor, num trabalho de reconstrução de nós mesmos e de ajudarmos o Pai da Vida na reconstrução de todos aqueles que caminham conosco. Muitos pensarão, como eu, tão pequeno, vou ajudar o Pai da Vida, vou ajudar nosso Senhor Jesus Cristo? Nós podemos sim, como se fossem migalhas que doamos aos animais, às aves, aos pássaros. Nós vamos trabalhando as boas obras, retomando o serviço que a vida nos trouxe, que a vida nos assinala, no ponto de não trabalharmos, de não deixarmos o desânimo, a deserção tomar conta de nós. Ninguém se eleva, continua ele, sem atender às imposições da subida. Quando nós resolvemos subir uma montanha para apreciarmos a visão dali do alto, nós não encontraremos facilidades, nós sempre encontraremos algumas dificuldades, por menores que sejam, mas encontraremos. Então, ele nos traz que à face disso, à frente disso, todo esforço no bem, por mínimo que ele seja, redundará invariavelmente a favor daquele que o realiza. Toda ação é uma ajuda na obra divina, toda ação, não importa qual. Um pensamento, uma palavra, uma atitude, uma informação, um bom dia, um sorriso, um abraço, um bom pensamento, sempre estaremos ajudando a obra divina. Desse modo, diz ele já ao final dessa mensagem, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor. Então, nós podemos estender o bem a todos aqueles que nos cercam, na certeza de que esse trabalho de bondade, de amor, de tolerância, de misericórdia, em nome do Senhor, não é em vão. Ele sempre trará resultados. E muitas pessoas acreditam, eu sou cristão, e abraçando a fé cristã, já está tudo certo, né? Já está tudo certo, eu não preciso de mais nada. Mas será que é assim mesmo? Só me declarar cristão, colocar uma determinada roupa, participar num templo religioso de determinada atividade, já é o suficiente? Será que é ficarmos naquele encantamento improdutivo? Emmanuel nos fala em outra mensagem de êxtase improdutivo. Há pessoas que acreditam que sim, que ficar no recinto doméstico, ficar dentro de si, sem trabalho nenhum de elevação, de aprimoramento moral, já é o suficiente. Outros tantos se isolam do mundo acreditando que vão garantir a iluminação da alma, quando nós sabemos que é no dia a dia, no trabalho de nós para nós mesmos e de nós para com o próximo, é que vamos iluminando a nossa caminhada, reverenciando a Deus, porque Deus nos traz toda a beleza do universo e nós nos esquecemos. Muitas vezes deixamos passar essa oportunidade de apreciarmos essa imensidão, de esquecermos como quando estamos frente ao mar. Chegamos à beira do mar e sentimos aquele envolvimento todo, adentramos um pouco aquela água
e ela vai nos trazendo tantas sensações tão boas de tranquilidade, de paz. Vemos a imensidão do mar e assim é o encontro nosso constante, de segundo a segundo, com Deus. Aquelas ondas que vão estão levando as mágoas embora e estão nos trazendo, quando voltam, esperanças. Assim é o nosso encontro com Deus. Ele vai levando embora as mágoas e vai nos trazendo esperança. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus não ficaram de braços cruzados. Estiveram sempre trabalhando. Oravam sim, é claro, faziam as suas orações, porque a oração, a prece, é a nossa ponte de ligação maior, é a nossa fé, é a nossa sintonia, e ninguém pode ficar se banhando no silêncio para todo o sempre, não é? Nós precisamos de trabalhar, e quando não temos condições de trabalhar com os nossos braços físicos, podemos trabalhar com a nossa mente, através das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas vibrações de energia, para que determinada situação se resolva. Então, nós vemos que o que importa realmente é reconhecer que Jesus, que seus aprendizes, que seus apóstolos e nós mesmos, que aqui estamos caminhando com Ele, todos nós lutamos tanto quanto eles, servimos tanto quanto eles, sofremos na lavoura ativa do bem. Sofremos porque sofremos ingratidões, sofremos discriminação, sofremos aquela pessoa que quer que somente doemos a ela, mas ela não quer fazer nada para melhorar. Então, essa lavoura ativa do bem é estarmos entregando aquele ser a Deus, mas nunca deixando só. Trabalhando nem que seja através de nossas energias positivas, como disse, de nossas vibrações positivas. E é isso que o Evangelho de Jesus nos pede. É um trabalho incessante para todos aqueles que se aproximam de Jesus. E as pessoas falam: ah, eu aceitei o cristianismo. Mas o que é aceitar o cristianismo? É nos renovarmos para as alturas, para a verdadeira vida, para estarmos em constante aprendizado, em constante evolução, fazendo a transformação interior com propósitos elevados, porque muitas pessoas podem se comprazer no mal e por aí passarem encarnações infinitas, até que um dia caiam em si e comecem a trabalhar a sua transformação, o seu propósito elevado, trabalhando a visão para além das questões materiais, porque nós estamos aqui somente numa viagem, todos sabemos disso. E esse clima de serviço, esse clima de trabalho com Jesus, ele vai reestruturando o nosso espírito, ele vai nos modificando, tanto que hoje somos completamente diferentes do que éramos há 10, a 20, a 30 anos atrás. Essa modificação em Jesus Cristo será tijolo a tijolo, mas precisa, como Emmanuel nos traz, de firmeza, de constância, como Paulo nos traz, de firmeza, de constância, e reestruturando o nosso espírito para nos elevarmos, para que ocorra a nossa evolução. Uma das ferramentas, muitas pessoas vão ao centro espírita e pedem ferramentas, né, instrumentos para muitas questões, para muitos problemas do seu dia a dia. E nós falamos sempre da importância da água viva da prece. As pessoas se esquecem que todos nós temos essa ferramenta, essa água viva, que vai acalmar o nosso coração, vai aliviar o nosso coração e vai trazer a liberação da nossa mente através desses momentos de prece mais intensa, de conexão, de silêncio interior,
vai nos trazer toda a inspiração que necessitarmos. Talvez ela não venha como nós gostaríamos que viesse, mas ela vem como é preciso, ela vem como é necessário. Então, nós nesses momentos vamos acionar, nos momentos de prece, vamos acionar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores raciocínios, o nosso braço para o trabalho, para o progresso, para o aperfeiçoamento de todos nós, de tudo que se nos acontece à nossa volta, compreendendo de uma forma geral que Jesus pede, ensina, explica, reclama no sentido de pedir, de clamar, obreiros diligentes, como diz Emmanuel, quer dizer trabalhadores responsáveis, trabalhadores dinâmicos, que não desfalecem. Podemos muitas vezes nos recolher em nosso quarto íntimo, mas vamos nos recolhendo em prece, em elevação, em sintonia, para que o reino de Deus possa, que está dentro de nós, se espalhar. Como dizem muitos, né, a mudança, a modificação do mundo começa dentro de mim. Então, a aceitação do cristianismo nos conduz a uma resistência renovada, onde nós buscamos sempre a conexão mais profunda com o Senhor da vida, com os propósitos, e para ocorrer essa aceitação do cristianismo, nós necessitamos então da firmeza, da constância, da persistência, da dedicação, da disposição, do cuidado, lembrando que trabalho no bem, trabalho para o melhor, trabalho moralmente evoluído é trabalho através de nossos braços e principalmente trabalhando junto com essa questão do nosso fazer, trabalharmos também como instrumento, além da nossa boa vontade, que é o que move o universo, a vontade, trabalharmos a prece. É por isso que Chico Xavier, em determinado dia, lá em Pedro Leopoldo, caminhando pela rua, vê chegar a mãe com um filhinho nos braços, desesperada, falando: Chico, salve o meu filho, ele está à beira da morte. E Chico Xavier fala assim: irmã, joguemos nossos joelhos ao chão, então, e façamos uma prece a Jesus, façamos uma prece aos bons espíritos, uma prece a Deus, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. E é isso, a prece não precisa ser especificamente ou somente para o nosso filho, para o nosso ente querido, mas a prece para toda a humanidade. É esse o serviço que Jesus está aguardando e que com certeza continuará aguardando de cada um dos seres que compõem todo o universo. Que a paz dele, que a paz de Jesus, que as suas orientações continuem a conduzir nossos corações e vamos pedindo a Jesus que nossos corações se tornem cada vez mais receptivos à sua palavra, às suas lições de ânimo, de fé, de continuidade, de elevação moral. Muita paz a todos.